Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E considere o tema de hoje, a parte 1, a sua primeira parte. Vou repetir. Existem milhares de anjos sobre a terra, vestidos de um corpo humano. E você é um desses. Fala para a pessoa que está do seu lado. E você é um desses. E você é um desses. Um anjo vestido de um corpo humano. E nós somos um desses anjos. E é a palavra de Deus que vai te explicar, dizer isso para você, ensinar isso para você, que realmente é assim. Que você não é só carne e osso sobre a terra, mas que você é um espírito vestido de um corpo humano. E eu quero começar esse tema com uma pergunta. Aonde começou a nossa vida? A sua vida? Aonde começou a sua vida? A Bíblia diz que começou no céu paraíso, nos ensinando, explicando para mim e para você, que a nossa pátria está nos céus. Isso está descrito em Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 20. Filipenses 3:20. E diz assim o Evangelho, em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 20. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse lugar que estamos aqui é a pátria da nossa carne, o Brasil. Segundo a carne, esse lugar que habitamos, terra, é a pátria do nosso corpo, dessa veste humana. E a pátria do nosso espírito, o céu, paraíso. Porque a nossa pátria está onde? Nos céus. E depois vem o verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e a todas as coisas. Depois, o verso 21 diz que o corpo vai ser transformado. Transformado por um corpo melhor. Um corpo sem dor, sem raiva, sem mágoa, porque nós temos uma carne que sente essas coisas, passa por esse tipo de situação. Um corpo sem enfermidades, no quilo certo, para que você não esteja preocupado com o peso. Então a gente vai receber um corpo melhor. Amém? Tem pessoas que têm essa preocupação. Ah, nessa foto eu fiquei um pouco mais gordinho. Ah, nessa eu já fiquei mais magrinho. Essa eu gostei. Vou postar essa. Então a gente vai receber um corpo que a gente não vai ter preocupação de nada. E Paulo diz, esse corpo é um corpo de humilhação. E é verdade. Quando dá uma dor de barriga é uma humilhação, não é? Se não tiver um banheiro por perto, você é envergonhado. É humilhação ou não é humilhação? Imagina, se não é humilhação. É dor de cabeça, dor de ouvido. Ou coisa ruim, coisa chata é você sentir dor de ouvido, viu? Misericórdia. Então, a gente vai receber um corpo melhor. Louvado seja Deus. É a Bíblia que está dizendo isso para a gente. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Então, segundo Deus, existe uma habitação celestial. Para mim, e para você que está me ouvindo aí do outro lado. Existe uma habitação celestial. E olhe que o apóstolo Paulo fala, ainda a esse respeito, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. E assim diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos
que se a nossa casa terrestre, diga corpo de carne, deste tabernáculo se desfizer, então um dia a carne volta para o pó da terra. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, almejando, desejando, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação o quê? Celestial. A Bíblia não é a palavra de Deus, sim ou não? Então é ela que está dizendo para mim e para você que vai se cumprir. Amém? A morte não existe para o nosso espírito. A morte só existe para a carne, mas para o espírito não existe a morte. Então quando você sai desse corpo, você já tem garantido uma morada que não foi feita por mãos humanas, nem por papai, nem por mamãe. Um corpo que não tem nada a ver com esse corpo aqui, de humilhação. Que às vezes te coloca na dependência de uma outra pessoa, para te dar banho, para te dar comida, etc, etc. É humilhação. A gente não quer dar trabalho para as pessoas, mas às vezes a enfermidade, esse corpo te coloca nessa circunstância. Por isso que é muito importante a gente estar sempre buscando no Senhor, chamando a existência, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos dar saúde perfeita, para que a gente não venha passar por esse tipo de situação. Amém? Nós somos seres espirituais em um vaso de barro, com poder. Com poder. Porque dentro de você, mais precisamente, anote, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, não vai ter para colocar aqui no telão, mas eu quero que você anote aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 7, lá diz que além de você habitar nesse corpo, habita também o poder de Deus aí dentro. Então, há em você um poder tremendo, há um poder tremendo na gente. A questão é que esse corpo de carne milita, nos incapacita a não pensar assim, a não crer dessa maneira. Nós temos uma carne que milita tanto que ela fala, olha, você é incapaz, você nunca vai conseguir, você nunca vai tomar posse, você nunca vai ser ninguém nessa vida. Fala que você vai piorar, que você não vai ficar curado, coisíssima nenhuma, que você não vai sair dessa situação difícil que você está enfrentando. É muito importante você procurar se armar do Evangelho, do pensamento da palavra da graça. Acredite que você é capaz. Acredite na sabedoria que você tem recebido de Deus na sua vida. Que você pode vencer esse problema na sua vida, no seu corpo. Amém? E declarar. Se armar com as armas espirituais, que não é espada de plástico, que não é óleo ungido, que não é objetos que se dá por aí. As armas espirituais é a palavra de Deus, amém? Eu me recebo bem, me recebo vivendo bem, me recebo em saúde perfeita, me recebo liberto desse sintoma, recebo que prevaleça a palavra de Deus sobre a minha vida e não a do médico. Me recebo curado, não há nada que possa me derrubar, me destruir, sou mais que vencedor. O profeta Isaías já declarava, o Senhor tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. Então eu vou me armar desse pensamento, eu vou me armar dessa palavra. O meu Deus já levou sobre si as minhas enfermidades. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio. E eu creio que o meu socorro vem do Senhor. Então, essa tem que ser a tua oração, você tem que se armar desse pensamento, dessas palavras em sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo. Falando da nossa vida, aonde ela começou, vamos a Jó, capítulo 10, verso 11.
E assim diz Jó, capítulo 10, a partir do verso 11. De pele e carne fui vestido, e de ossos e tendões me formastes. Então, você já existia, já tinha vida antes desse corpo. Amém? Esse corpo de carne é a roupa que veste o nosso espírito. Esse terno está vestindo o meu corpo. E o seu corpo está vestindo o quê? O seu espírito, o seu anjo. É a Bíblia que está dizendo. E não é a Bíblia a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Então ela está dizendo que o seu espírito foi vestido de carne e pele. Assim como esse terno está vestindo o meu corpo, o seu corpo está vestindo o seu espírito. Verso 12. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. E essa é uma grande verdade. Já guardou de muitos sofrimentos e tem guardado até hoje a você. Deus estava falando isso para Jó e hoje está falando isso para mim e para você. Deus já te livrou de muitas situações e tem livrado até hoje. Jó sofreu muito, mas Deus desamparou a ele? Não, Deus o guardou. Portanto, receba essas palavras também na sua vida. Sabe por quê? Porque o teu espírito também pertence a quem? A Deus. Jó foi guardado porque o espírito dele pertencia a quem? A Deus. Assim como você também pertence a Deus. Eu recebo Deus cuidando de você. E é muito importante que você venha armar a sua mente, procurar armar a sua mente dessas palavras. Meu Deus, eu recebo o Senhor me guardando, guardando a minha vida, cuidando de mim, cuidando da minha saúde, das minhas finanças. Recebo o Senhor me ajudando. Eu vou dizer uma coisa para você, abençoado, com base a vida de Jó. Às vezes, o nosso coração, a nossa vida é provado sem ter semeado para colher. Às vezes o seu coração é provado sem você ter semeado nada para colher. Jó é um exemplo a se pensar. O que foi que ele semeou, o que foi que ele plantou para colher o que ele colheu? Nada. Ele perdeu família, ele perdeu bens materiais, saúde. Ele fez alguma coisa? Ele plantou alguma coisa para estar colhendo aquilo? Não. Então, às vezes, pode acontecer isso, do nosso coração ser provado. Às vezes a nossa fé é provada. Como diz uma certa canção, cada vez que a minha fé é provada, né? Não tem uma canção assim? Tu me dás a chance, né? De crescer, de evoluir, de caminhar, de perseverar um pouco mais. Então, a nossa confiança é provada, para ver se realmente você está firme em Deus, firme na sua palavra. Então é muito importante, nesses momentos, você conversar com Deus, falar com o seu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fale para Deus, nesse momento agora, feche os seus olhos, e você que está me ouvindo aí do outro lado, vamos a uma breve oração com base a esse entendimento. Feche seus olhos, é muito importante. Fale para Deus nesse momento, cuida de mim, Senhor, cuida do meu coração, cuida da minha vida, não deixe o medo, a preocupação, a dúvida, as palavras, as muitas vozes que estão lá fora, Senhor, tomar conta do meu coração. Não deixa, Senhor, o desânimo tomar conta do meu coração. Coloca os teus anjos, Senhor, a me servir nesse momento. Fale isso para Deus, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Fale isso para o seu Deus. Fale isso para o teu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloca os teus anjos, Senhor, para cuidar de mim, para ministrar em favor da minha vida. Faça essa oração.
em o nome do Senhor Jesus. Procure armar os seus pensamentos dessa declaração, dessas palavras em sua vida. A tua Bíblia, a tua palavra, Senhor, diz que nós somos descendência de Abraão. E a palavra disse, Deus disse: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar. Se referindo a cada um de nós, anjos, espíritos que se vestiria de terra, de um corpo de carne. Sendo assim, Senhor, eu declaro, eu recebo que essa questão, essa situação, ela vai se resolver em nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque somos mais que vencedores e abençoados em o nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas, bem forte. É muito importante você armar a sua mente dessas palavras no seu dia a dia. Amém, abençoados? Eu vou tomar posse, eu vou conseguir, recebo Deus cuidando de mim, Deus me ajudando. Há poder de Deus dentro de mim. A presença do Senhor está em minha vida porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito importante. E você é descendência de Abraão. A Bíblia diz mais precisamente para o seu conhecimento em Gênesis, capítulo 15, verso 5. E também em Gênesis 22, 17. Deus falou para Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar. Ou seja, anjos que iriam se vestir de terra. Nós somos esses anjos que Deus vestiu de terra, ou seja, de um corpo humano. E você é muito amado por Deus, viu? Por uma razão muito simples. Deus usa a vida do profeta Isaías e nos diz isso. Olha o quanto você é amado por Deus. Isaías 46, verso 3. E Deus usa a vida do profeta Isaías para falar o quanto te ama. E diz assim, Isaías 46, 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa Israel. Vós, Deus falando, a quem desde o nascimento o quê? Carrego. E levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei. Quando o seu cabelo estiver bem branquinho, na sua fase mais extrema de velhice, Deus está dizendo, eu vou estar com você, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-eis, pois, carregar-vos-eis e vos salvarei. Repita comigo, eu nunca vou ser desamparado, deixado por Deus, porque eu sou criação, filho de Deus, um anjo, um espírito, vestido por um corpo de carne sobre a terra. E o meu Deus é o Pai dos espíritos. Amém? Nosso Pai, como diz lá em Hebreus, Deus é Pai dos espíritos. Louvado seja. Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi isso de algumas pessoas. Se eu quiser, eu abandono Deus, eu abandono Bíblia, eu abandono palavra. E quem é que disse que é você que tem Deus nas suas mãos? Para você abandonar. É Ele que nos tem. É Deus que te tem em suas mãos. O ser humano acha que tem a Deus assim nas suas mãos. Ah, eu vou abandonar Ele porque eu não quero mais. É Ele que te tem. É Ele que te possui. É Ele que é dono de você. É Ele que manda em você.
Ele diz: você é minha propriedade exclusiva. Eu sou dono de você. Louvado seja. E isso nos dá uma paz que nenhum outro ser pode habitar dentro de nós. Só Ele. Amém. Só Ele. Essa é uma mensagem para produzir em você alegria, paz, consolo e convicção. E quem é filho, você que está me ouvindo aí do outro lado, ama ouvir uma palavra como essa. Só não gosta de ouvir uma palavra como essa quem é da outra semente. Quem é da outra semente não gosta de ouvir. Para ela não tem valor nenhum saber, ter conhecimento do que nós estamos meditando aqui. Agora, o que é que nutre? Ponto importante também. O que é que alimenta esses espíritos? Seria correntes, campanhas, objetos? Seria isso que nutre, alimenta eles? Não. Não é isso que alimenta esses espíritos, que dá força a esses anjos vestidos por um corpo o quê? De carne. Seria Santa Ceia? Que alimenta, que nutre esses espíritos? Também não. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 4, verso 4. O que alimenta, o que nutre esses espíritos. E começa assim, Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. O que alimenta o nosso corpo de carne? Diga, o pão. E o Espírito, a palavra de Deus. É por isso que aqui não tem corrente, não tem Santa Ceia, não tem objetos ungidos, aqui não tem pecado, condenação, diabo, porque não é essas coisas que alimentam o seu espírito. O que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus. Então, o que é que nutre esses espíritos que estão vestidos por um corpo de carne? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. É por esse motivo que nós somos um ministério sem correntes, sem diabo. Tem pessoas que não participam de uma igreja que não tem pregação sobre o diabo. Ah, eu não vivo sem diabo. Uma igreja que não tem diabo, eu não fico. A gente já conheceu pessoas aqui, né? Que já estiveram no nosso meio e que não permaneceram. Ah, não, a igreja que não tem diabo. Como é que eu vou ficar numa igreja que não fala de Satanás? Eu preciso de um demônio. Então fica você com o seu diabo e nós ficamos aqui com o nosso Criador soberano Deus. Amém? Fica com o seu diabo para lá e nós vamos permanecer aqui exaltando o nosso Criador, porque não existem dois deuses, só existe um. Abençoado, o que é que o diabo fez aqui para eu falar dele no púlpito? O que é que o diabo fez aqui sobre a terra para me pregar sobre ele aqui? Me fale uma coisinha só que ele fez aqui. O que é que ele fez? Nada. Agora, a Bíblia de capa a capa fala de um Deus que fez todas as coisas. Então é sobre ele que eu vou falar. Aí sim. Se tivesse aqui um diabo criador, aí eu iria falar dele. Mas não existe um diabo criador, porque ele não criou nada. Até ele foi criado por quem? Por Deus. Veja o quanto era fraco e foi destruído, como diz Hebreus 2, 14. Então, a palavra é o pão nosso de cada dia, que alimenta o nosso espírito. E você precisa ser nutrido pelo Pai, pelo Criador. Uma vez alimentado, quando você congrega, essa palavra começa a abrir os seus olhos. Você já percebeu isso? Te dá consolo, te dá paz, convicção. A sua mente passa a ter entendimento. É com esse alimento que desaparecem doenças em você, desaparecem depressões, tristezas, medos, desaparecem
desânimos, porque nós estamos num corpo de carne que milita com tristeza, com angústia, com pensamentos ruins. E isso depende muito de você, abençoado, da sua busca. Uma coisa muito importante que eu quero que você aprenda e não esqueça, e você que está aí do outro lado: fé não se pede. Tem pessoas que ficam, ó Deus, me dá fé. Deus, me dá fé, me dá fé. A fé não acontece desse jeito. Essa não é a maneira correta. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 10, 17. Olha só. Aqui Paulo ensina para a igreja que a fé não se pede. A fé, ela acontece quando você está ouvindo a palavra de Deus. Na medida que você vai congregando, você vai sendo edificado. Essa fé ela vai crescendo em você. Amém? Você vai desenvolvendo ela dentro de você. A confiança em Deus é quando você alimenta o seu espírito. Você pode ficar em casa o tempo todo pedindo: Deus, me dá fé, me dá fé. Não vai acontecer nada. Mas se você congrega, ouve a palavra de Deus, você passa a ter fé. Você passa a ter confiança. Você começa a olhar para aquela situação com os olhos da fé. Tudo é possível. Essa questão vai se resolver. Eu sou mais que vencedor. Então, isso é fé. E essa fé, ela acontece da maneira que está dizendo a Bíblia. Olha só. 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, ou seja, por estar ouvindo. E a pregação pela palavra de quem? De Cristo, de Deus. Então, traduzindo, a fé vem pelo ouvir. Não é por você estar pedindo: ó Deus, me dá fé, ó Deus, me dá fé. Me dá fé, Deus, me dá fé, me dá fé. Não. É necessário que você congregue para que essa fé seja despertada, ativada em você. Amém? Diga, eu recebo esse entendimento. E só ela tem poder de transformar qualquer situação. Diz Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vamos lá. 4:12 de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga-me, é suficiente. Abençoado, a gente não precisa de mais nada no lugar que a gente congrega. Só da palavra de quem? De Deus. Veja o quanto é verdade tudo que a gente está aprendendo desde o começo. A palavra de Deus, ela muda qualquer situação. Só ela muda qualquer circunstância. Até a palavra de um médico. Quando você está congregando, fazendo a sua oração, a sua declaração, armando o seu pensamento do conhecimento da graça, meu Deus, receba essa situação mudando, essa questão resolvida. O Senhor mudando e me dando saúde perfeita, curando o meu corpo em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é suficiente. Não precisa ungir o seu corpo, não precisa você levar nenhum tipo de objeto para casa para que você seja curado. A palavra, ela é suficiente porque está dizendo que ela é eficaz. É por isso que aqui nós não damos nada, é por isso que aqui nós não fazemos campanha de cura, campanha de prosperidade, campanha de família, campanha de nada. Porque a palavra basta. É como Paulo diz, a tua graça me basta. É suficiente para mim. Você não precisa andar com amuleto, como faz os católicos, como faz os irmãos que se dizem evangélicos. Que de evangélico não tem nada. Uma pessoa que é convertido ao ensino de Deus, não anda com essas coisas. A fé está totalmente no Criador, na palavra do seu Deus. Para mim é suficiente a tua palavra. Tem pessoas, não, eu quero mais alguma coisa, eu quero uma reza forte, eu quero uma oração forte, eu quero um pastor que quando ora, sabe, estremece o ambiente. Não, não existe na Bíblia
ensinamento com relação à oração forte e nem tampouco oração fraca. Oração é oração, meu irmão. A maneira que você fala com Deus é suficiente, basta. O Criador te entende, te ouve em nome de Jesus. Não embarque nessa, vem para cá, para a minha igreja, que lá a oração é mais forte. Isso aí é doutrina de homens. O pastor que está berrando, gritando, trabalhando com as palavras. Olha como esse pastor fala bonito, ele é renomado, ele é conhecido no mundo inteiro. Aonde ele vai, há milhares de pessoas seguindo ele é renomado, renomado. Você precisa de ver. Isso tudo é carne, para a carne. O que alimenta o nosso espírito é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Deus tem que ser para você suficiente. A palavra tem que ser suficiente para você. Você não precisa estar atrás dessas coisas não, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Não precisa. Nós somos uma igreja sem essas coisas, sabe? Sem pregação de pecado, sem pregação de demônios, sem pregação de Santa Ceia, sem pregação de nada disso. Nós somos um ministério que está baseado nesse ensinamento aqui. Nos mistérios de Deus. O apóstolo Paulo falou de certa feita algo muito importante. Na sua carta aos Coríntios, a primeira carta. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada o quê? Serei. Então Paulo falava a língua dos homens e dos anjos. Pastor, qual é a língua dos anjos? Os mistérios que nós estamos aprendendo aqui. Porque a língua dos homens você já sabe. E qual é a língua dos anjos? Abençoado, predestinado, mais que vencedor. Esse ensinamento que você está recebendo aqui, ó. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a língua dos anjos. Essa é a língua dos anjos. É importante que as pessoas meditem mais na palavra de Deus. Leia mais as cartas do apóstolo Paulo. Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Peraí, ainda que eu fale, então ele falava. E qual é a língua dos anjos? O ensinamento que ele recebeu do céu. Paraíso. Que você é um predestinado desde antes da fundação do mundo. Um eleito de Deus. O bom perfume de Cristo. Que você vai andar sobre a terra em saúde perfeita. Palavra do alto. A língua dos anjos. Quando os anjos, amando de Deus, ia ao encontro de um profeta, de uma mulher sobre a terra, de um homem sobre a terra, eles falavam o quê? Favorecido, abençoado, não temas, o Senhor Deus é contigo. Olha aí a língua dos anjos. Aí eu pensei que era ficar falando enrolado, pastor, algo que ninguém entende. Realmente, é algo que ninguém entende, essas línguas inventadas aí. Mas o que é de Deus é algo compreensível. Amém? Amém. Que a gente tem entendimento e usa esse entendimento para chamar à existência as coisas que não são, para que passe a existir. E eu recebo você andando sobre a terra, falando a língua dos anjos. Amém? Diga, eu sou um anjo em vaso de barro. Um justo de Deus. Um eleito. O mais que vencedor. Não devo temer, porque eu estou servindo a um Deus que nunca vai me abandonar, me desamparar. A língua dos anjos. Não foi isso que a gente acabou de ler em Isaías? Que ele será contigo, tem sido contigo e vai ser com você até a sua velhice. Amém? Agora vamos ao Salmo 119, verso 105. Aqui está mais uma evidência que fala o que é que alimenta os espíritos vestidos de um corpo de carne. Olha aqui no telão, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por isso não podemos nos distanciar
nem um dia sequer da graça de Deus, pois é ela que nos mantém de pé. É a graça de Deus que nos mantém de pé, que dá sabor para a nossa vida, que mostra a direção certa. Louvado seja. As pessoas precisam urgentemente conhecer mais a graça de Deus, porque elas estão sendo aí enganadas por falsas doutrinas. Eu estava vendo na internet um pastor mandando pessoas ficar com um prato cheio de sal e ficar pedindo para o demônio ficar no prato que estava ali com sal. Olha, que toda maldição, que todo diabo vai para o prato para que você prospere. Isso é um absurdo, isso é doutrina, isso é ensinamento do homem. Uma igreja lotada, todo mundo com um prato cheio de sal. Peça para o demônio que está no seu trabalho, na sua casa, passar para o prato. Invenção. Porque o que é eficaz é a palavra de quem? De Deus. É a palavra de Deus. Não é essas invenções. Meu Deus, como o povo, como as ovelhas do Senhor estão sendo enganadas. As pessoas precisam urgentemente ler mais a Bíblia. E mais precisamente as cartas do apóstolo Paulo. Uma outra evidência. Tiago 1,18. Tiago 1,18. Olha só que verdade linda tem aqui. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra o quê? Da verdade. Para que fôssemos como que primícia das suas o quê? Criaturas. Nós fomos gerados por Deus em nosso espírito através da palavra de Deus. Então, através da palavra, Deus foi gerando cada filho que Ele tem aqui sobre a terra, vestido por um corpo de carne. Então, para despertar o seu espírito, para que você reine sobre a carne, eu vou usar o quê? Um amuleto? Um prato com sal? Não, eu vou usar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Para que você reine em vida, louvado seja. E eu recebo que você continue, meu irmão, firme, ouvindo e alimentando o seu espírito com o evangelho da graça. Porque é a palavra da graça que nos revela, como está nos revelando nessa manhã, que você é um filho que se vestiu de um corpo de carne, assim como o Senhor Jesus. Paulo fala em Hebreus 2,14, que os filhos participam de carne e sangue. Ele também participou. Tem aí para colocar aqui no telão, Hebreus 2,14. Olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também o quê? Participou. Ele quem? O Senhor Jesus. Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem é que está vivo e quem é que está destruído? Deus está vivo e o diabo está o quê? Destruído. O nosso Senhor Jesus está vivo e o diabo está o quê? Destruído. E a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Então, eu declaro essa palavra na sua vida. E esse Senhor Jesus, olha o que diz João 1,14. O Verbo se fez carne, se vestiu de um corpo de carne. Na segunda parte, a gente vai estar meditando mais sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, o Verbo se vestiu de um corpo o quê? De carne. É difícil entender isso? Um espírito em um vaso de barro. Então, existe aqui muitos espíritos sobre a terra
vestidos de um corpo humano. E essa é a primeira parte. Na próxima reunião a gente prossegue com mais entendimento, com mais evidências sobre esse assunto, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa glória abençoada. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, falou para mim e para você que não abandona ninguém. Ele não te abandona, não vai te abandonar. Que o seu olhar está sobre você, sobre a sua vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por saber, por esse conhecimento que o Senhor nos deu nessa manhã. Porque às vezes a palavra de um médico entristece, desanima, leva a muitos para a depressão, para uma vida sem sabor. E eu recebo, todos que receberam a palavra de um médico, Deus restaurando nesse momento a tua alegria, a tua paz, a tua saúde, porque Deus está com você, abençoado. O Salvador está com você. Comece a viver a glória de hoje em sua vida. Você é um anjo, é um corpo de carne. E nesse corpo, nesse espírito que é você, está o poder de Deus, o poderoso Criador. Então, se você está caído, levante. Se você está triste, meu irmão, se alegre. Se você está chorando, nesse momento, seque o seu rosto. Deus vai me ajudar. Eu recebo Deus curando o meu corpo, me dando saúde perfeita. Isso, meu irmão. Se você estava chorando, angustiado, seque o seu rosto. Se você estava desanimado, até mesmo de cuidar de você, de se levantar, de fazer o que você sempre gostou de fazer, se você estava assim desanimado, volte a cuidar de você. Anime-se. O teu corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito de Deus. Então, eu recebo a vida do Senhor Jesus ativada em você. O poder de Deus ativado em você. Creia. Você está servindo ao Deus que diz que tudo é possível para Ele. E nada é impossível para o nosso Deus. Nós encontramos a verdade, o Evangelho da graça de Deus. Então fale nesse momento a língua dos anjos, confesse o idioma dos anjos, confesse os mistérios da graça de Deus. Sou forte, sou abençoado, sou filho, sou um predestinado. Deus não desampara o seu justo. Confesse as palavras do alto. Fale a língua dos anjos, em o nome do Senhor Jesus. Não temas. Receba o serviço dos anjos na minha vida, Senhor, ministrando a meu favor. Eu tenho a presença de Deus e creio que ela está em mim. Recebo o meu corpo em saúde perfeita. Recebo que o teu cuidado é comigo. Esse foi o ensinamento do alto que você recebeu hoje. Essa é a palavra do céu paraíso, que veio de Deus e passou pela boca dos profetas, e que foi ministrada pela boca do Senhor Jesus, pela vida do apóstolo Paulo. Essa é a palavra celestial, é a língua dos anjos, é o idioma dos anjos. Todos eles, quando foram ao encontro de alguém, de um homem, de uma mulher sobre a terra, falaram: não temas, o Senhor Deus é contigo. Quando Paulo estava em um barco, e ali havia uma tempestade, o anjo falou: olha, Deus me enviou aqui
E manda te dizer, Paulo, não temas, ele é contigo. Olha aí, ó, a língua dos anjos, o idioma celestial. Eu recebo que Deus é comigo. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu posso, eu vou conseguir e vou prosperar, e vou ter as minhas metas, as minhas conquistas, meus sonhos realizados, porque eu estou servindo a um Deus que me capacita em tudo. Em o nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração, confesse, arme a sua mente do conhecimento que você recebeu hoje. O seu pensamento. Se alguma palavra veio para desanimar você, anule ela. Não receba. Não receba essa palavra na minha vida. Ela não vai se cumprir. Aqueles que desejaram algo contra você, não vai ter êxito essa palavra contra a sua vida, em o nome de Jesus. Eu recebo que o cuidado de Deus está em minha vida e na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na vida das pessoas que você ama, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, meu Deus. Receba a melhor semana da sua vida e o serviço dos anjos ministrando ao seu favor. Amém e graças a Deus. Louve a Deus com as suas palmas e que assim seja. Uma semana abençoada a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.